E galera, dia 25 de agosto, faltando apenas 2 dias pro lançamento do olhar estendido do GTA 6 do Netflix. E oficialmente, uma semana completa com vazamentos todos os dias. E é óbvio que hoje não seria diferente. Só que já começou o dia com força total. Isso porque o Cyberleak já lançou 2 novos gameplays. O primeiro a partir das 7 horas da manhã, dando um vislumbre de como serão os clubes e baladas no jogo. E o segundo, pouco antes das 8 horas, revelando como será a praia. E olha, esses 2 gameplays responderam uma pergunta que vem sendo levantada desde os primeiros trailers do jogo. Será que o game vai ser tão populoso quanto a gente vê nas imagens oficiais? E a resposta? Chega deixando um like. E fica ligado nesse vídeo que eu vou comentar todos os detalhes dessas 2 novas gameplays vazadas no dia de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, mais um dia, né? Mais um amanhã. E hoje começou cedo, 7 horas da manhã, com o primeiro vazamento que mostra o Jason entrando no clube 919, que inclusive apareceu, né, a propaganda dele lá no trailer 1 e também no trailer 2 aparece o Jason e a Lúcia curtindo dentro do clube. E galera, dá pra ver que é o mesmo que aparece naquelas imagens. Porém, houve algumas alterações, né? Parece que a Rockstar Games foi aprimorando o clube ao decorrer do tempo. Inclusive dá pra ver ali uma das principais diferenças é que na parte do palco tem um grande telão de LED que fica passando artes sincronizadas com a batida da música. E por falar em música, mais especificamente nesse gameplay é possível escutar 2 músicas bem conhecidas. O som Wanderlust do The Weeknd e a música Hit da Tove Lo e o S.G. Lewis. Bom, o clube é impecável, né, rapaziada? Tem todos os detalhes possíveis. A atmosfera até lembra um pouquinho a da loja de sapato. O clima de luz bem baixo, NPCs dos mais diferentes biotipos e fazendo as mais diversas atividades possíveis. Inclusive, isso daí é o ponto alto desse gameplay, né? Porque desde o começo dos primeiros segundos já dá pra ver que tá recheado de NPCs e cada um não tá ali aleatoriamente. Já começa pela entrada, que tem até uma fila com pessoas esperando o clube esvaziar pra conseguir entrar, que é algo que acontece bastante na vida real. E também dá pra ver até uma fila VIP com segurança ali, segurando o pessoal e tudo mais. Tem a recepção da balada e depois da cortina tem o clube ali onde tá tudo acontecendo. Tem até umas meninas que ficam ali meio que se oferecendo pro Jason e tal. E nesse clube, pelo que eu entendi, dá pra você pagar pra essas meninas dançarem, né? Então você pode fechar um camarote, pegar bebida e ficar pagando ali pra ela dançar. E, inclusive, uma dessas meninas que tá fazendo essa função é o ponto de destaque de todo esse gameplay. É uma garota que tá ali, tipo, dançando pros caras no camarote, fazendo um twerk, e ela de repente move a cabeça e o cabelo, rapaziada. É impressionante, tá? Parece que cada fio ali é independente. E ela faz ali um movimento com a cabeça, mexe o cabelo, e quando o Jason passa, ela olha pra ele e fica encarando o Jason, cara. Tipo, como se estivesse flertando ali com ele. E olha, isso é algo que acontece em diversos momentos na gameplay. Quando a Rockstar Games colocou aquela cena da vizinha no trailer flertando com o Jason, era meio que já um sinal de muito do que a gente veria no gameplay. Até porque, né, mano? Tanto o Jason quanto a Lúcia são belíssimos. Então é óbvio que as pessoas ao redor vão interagir com isso, né? Então o Jason, tanto na gameplay lá da Casa de Sapato, quanto nessa daí, tem sempre alguma mulher chamando ele, falando que ele é lindo, que quer pegar o contato dele, quer se encontrar com ele. É um cara que chama muito a atenção das mulheres no jogo. Um detalhe interessante também é que quando a música começa a rolar ali e tal, e você fica com o Jason na frente da pista, ele começa a embalar na música, né? Balançando a cabeça ali, dançando. Só que a animação é muito natural, tá, rapaziada? Inclusive, de todos os NPCs que estavam ali naquele ambiente, as animações eram muito naturais. É muito diferente do que a gente viu no GTA V, por exemplo, que até nos movimentos de dança parece realmente algo que foi programado, né? Meio artificial e tal. Tem o balanço ali e tal, mas não tem o molho, sabe? Aquele swing que o ser humano de verdade tem, né? E já no GTA VI, tanto lá na cena da Casa de Sapato quanto aqui, é muito impressionante, galera, porque os movimentos estão muito realistas, né? As falas também de todo mundo no ambiente, se você ficar prestando atenção, dá pra ouvir a conversa das pessoas. E não é aquela conversa galhofa que tinha no GTA V. São diálogos que são bem realistas e realmente impressionam. São conversas que têm um sentido e vão caminhando pra um lado coerente, né? Não é só frases genéricas. Então, isso me impressionou muito nesse gameplay. A maioria desses gameplays que a gente viu aí do vazamento, se não todos, estão com HDR, né? Então, você consegue ver um nível de detalhe absurdo, principalmente nos ambientes, né? Lá
lá na balada dá pra ver que até a parede, assim, tudo tem textura, tem sujeira espalhada, então você vê tudo com alto nível de realismo. E um detalhe também que é surpreendente nesse gameplay é que além de ter pessoas fumando cigarro, tem as meninas fumando vape, né, que é algo que já aparece ali no trailer 2, uma propaganda. Nas gameplays que saíram lá também do posto, tinha propaganda ali do vape, só que agora eles apareceram de verdade em um gameplay de fato, então dá pra ver ali as meninas fumando vape e tal, e é muito impressionante, tá, rapaziada? Cara, o nível de detalhes da fumaça e tudo mais, o rastro que ela deixa, praticamente igual à vida real, tá ligado? Não tem o que descrever além de o quão impressionante isso é. Não. Agora, esse segundo gameplay, rapaziada, esse aí ficou muito impressionante, tá? Ele mostra a praia do jogo, que era um dos gameplays que estavam lá naquela enquete que ele lançou no site oficial. E aparentemente, né, ele decidiu publicar depois desse gameplay ter tomado ali o rank e acabou que não foi lançado, né? Lembra que eu falei pra vocês que ontem saiu o gameplay da cidade nudista, em vez de ter saído o gameplay da praia, que foi o ganhador. E aí eu acredito que a comunidade começou a atacar um hate em cima do Cyberleak, além também daquela questão dos spoilers, que eu noticiei no vídeo de ontem. Se você não conferiu ainda, clica no cardzinho aqui em cima, também eu vou estar deixando o linkão na descrição. Mas eu acho que os fãs se mobilizaram tanto que ele até colocou um disclaimer hoje no vídeo, né, dizendo que pra galera parar com hate, pra usar essa energia pros protestos, que ele tava precisando de ajuda, de apoio das pessoas. Ou seja, né, rapaziada, ele sentiu o poder da comunidade da Rockstar. E é óbvio que se ele publicar qualquer spoiler do game, é possível até que as ações ali, né, o valor da moeda dele até caia, porque as pessoas estão tratando ele como uma espécie de herói. E se ele começar a postar os spoilers, bom, eu acho que nenhum fã do jogo quer isso. E a galera que tá apoiando é exatamente a galera que é fã do jogo. E esse gameplay da praia, rapaziada, pra mim, foi um dos mais surpreendentes até agora, tá? Eu acho que ele só ficaria atrás ali, quem sabe, do gameplay do avião e tal, porque também é um nível de detalhes absurdo. Mas olha, uma das dúvidas que a comunidade mais tinha, principalmente após o lançamento do trailer 2 e também do trailer 1, né, que tinha a cena da praia, era se aquelas cenas iriam representar o resultado final do jogo, porque sim, no GTA V teve coisas que foram mostradas no trailer que não refletiam realmente o que a gente teve acesso ali no gameplay final. Porém, a gente entende que havia uma limitação nos consoles da época, o PlayStation 3 e o Xbox 360. E analisando a memória desses consoles, foi até um milagre o que a Rockstar Games conseguiu fazer. Mas agora no caso do GTA 6 é completamente diferente, né? Então a galera ficava preocupada se aquilo ali que a gente via, né, aquela quantidade de pessoas na praia, iria realmente estar presente no jogo. Eu acho, galera, que a Rockstar vai surpreender ainda mais. Isso porque nas imagens que mostra ali, pra mim, tem um número ainda maior do que a gente viu no gameplay. E ainda tem um fator que parece que tá um horário bem cedo, assim, de manhã. Então ainda pode ter mais pessoas em horário de pico. Isso que ficou mais impressionante. E você consegue ver uma variedade de NPCs absurda. Diversas etnias, diversos estilos corporais, diversos sotaques. Tem uma galera ali falando mais com aquelas gírias da comunidade negra. Tem um pessoal também falando com sotaque de interior. Tem uns caras contando piada. Então, tipo, se você ficar na praia só escutando os diálogos, já é uma experiência incrível. Imagina só tanto de atividade que não vai dar pra fazer nesse game. E, cara, dá pra ver ali na areia da praia a diferença, né? Daquela areia que fica mais próxima do mar, que tá úmida. Ela tem um tom, um brilho diferente. Tem aquela entrefaixa de areia que também tá mais úmida, mas tá um pouco mais seca. E tem areia que tá seca de verdade, que fica mais clara, mais solta. E você vai vendo, né, essa diferença nesses estágios e também o como a galera andando em cima da areia afeta, cara. Eles vão deixando pegada, vai sujando o pé da galera, tipo, é muito impressionante, tá? Tem também sujeira na praia, tem algas, dá pra ver as gaivotas sobrevoando. Inclusive, né, o Jason tá andando de bike na praia. Então tem um momento que uma gaivota levanta voo e acaba se chocando com a bike dele e cai no chão, cara. É muito engraçado. E tem estátuas de areia, né, aquelas construções de areia que a galera faz. Tem muita gente mexendo no celular, escutando música. Tem tenda na praia, cadeira, canga. Tudo que você vê numa praia real, você vai encontrar ali no jogo, né? Guarda-sol, tem um pessoal com lancha parada ali próximo da praia, tem jet ski, tem até umas rampas pro pessoal fazer manobras. E uma coisa que eu não via muito nos outros GTAs, que tinham praia também, era o pessoal tomando banho na água, que é o que a gente vai ver agora em Miami. Tudo bem que, né, a praia lá de
Los Angeles é a água do oceano, é bem gelada, então as pessoas não costumam ir à praia lá pra tomar banho. Já em Miami é diferente, né? Bem parecido aqui com o Brasil. Então você vê que as pessoas tomam banho de fato lá na praia. E é isso que a gente vê também nesse gameplay. E galera, tem um momento que é muito impressionante. O Jason tá andando de bike ali na faixa de areia da praia e até alguns NPCs se incomodam com ele e reclamam, né? Então ele decide andar mais próximo da água e passa ali com a bike nessa faixa de areia mais úmida. E você vê que o pneu da bike vai ficando sujo e vai jogando aquelas gotas de areia com água pra trás. Cara, isso é bizarro, tá? E quando você vai dando um overview da praia, você consegue ver muito longe, né? E dá pra ter uma noção que, cara, é muito NPC, né? Lógico que eles ficam distribuídos, né? Tem uns que ficam mais pra próximo da avenida, outros que estão mais próximo do mar, mas quando você vê todo aquele panorama, você vê que é NPC pra caramba, tá? E tá todo mundo fazendo alguma atividade, bebendo cerveja, mexendo no celular, escutando música, zoando, conversando, tomando banho. É muito impressionante, tá, rapaziada? Eu acho que esses dois cenários, né? Eu acho que a loja de sapato também mostra como o GTA 6 tá muito avançado em comparação não só aos outros jogos da Rockstar, mas toda a indústria de games no geral, né? Pô, eles conseguirem colocar tanto NPC ali com movimentações naturais, não é que, tipo, não tem bug, óbvio, pode ter um bug ou outro, né? Eu acho que toda gameplay, pelo menos um bugzinho apareceu, e esses não é diferente, dá pra perceber ali 2 momentos que tem um bugzinho, mas assim, em comparação ao que a gente já viu de outros jogos aí, né? E o resultado que a Rockstar Games tá entregando, lembrando que esse jogo ainda é uma build, o que a gente tá vendo aí, não é a versão final. Então, olha, sinceramente falando pra vocês, rapaziada, eu tô muito impressionado, tá? E ainda faltam 2 dias pro olhar estendido do Netflix, dia 27 de outubro, que é óbvio, a gente vai estar ao vivo aqui no canal a partir das 3 horas, conferindo todos os detalhes. Agora, a dúvida que fica é, o que o Cyberleak vai lançar até lá? Será que aquela enquete que ele lançou do gameplay da Lúcia, do prólogo, vai se cumprir? Será que no dia 26, amanhã, ele vai lançar esse spoiler do modo história? Fica ligado aqui no canal Sunnyplay pra não perder nada. É óbvio que eu não vou trazer nenhum spoiler do modo história aqui pra vocês, mas se ele publicar, eu vou noticiar e você vai ficar sabendo até como um alerta pra você evitar as redes sociais, tá bom? Então já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nada, que a gente tá fazendo uma mega cobertura trazendo todos os detalhes e o desdobramento também desse grande vazamento do GTA 6. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunnyplay. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando nos vídeos, tá? E não vai embora se deixar o like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho e continua ajudando o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meus queridões, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.